Oi galera, tudo bom com vocês? Estou de volta no canal. Gente, esse daqui é o meu príncipe. Vocês aqui no Instagram, no YouTube eu não tinha trago ele ainda. Que o meu cotinho já vai fazer 6 meses. Hoje é dia 26 de novembro. No dia 12 de dezembro ele faz 6 meses. E eu fumoso antes tarde do que nunca, né? Ele tá olhando aqui debaixo da mesa. Aqui minha árvore de Natal, já tá no clima de Natal. E aí o que que acontece? Meu bebê sorriso, galego. Ninguém nunca imaginou que o menino ia vir galego, gente. O olho dele ainda é claro, que assim de longe tá um pouco escurecendo, mas ainda não escureceu. Olha o buchinho, gente. 7 quilos ele tá agora. E 328. Eu fui com ele na consulta antes de ontem, né? No pediatra. Cadê o nenenzinho? E ele tá se olhando aqui no coisa do celular. Enfim, gente, eu vim aqui pra contar o meu relato de parto, né? O menino já vai fazer 6 meses, mas antes tarde do que nunca, né? E aí, o que que eu tenho pra falar? Que tá chovendo, tá? Não sei como é que tá a minha voz, a altura. Tô tentando daqui a minha poltrona de amamentação. Mas foi mais pra gastar dinheiro, gente, porque eu quase não tô usando ela, de verdade. Né, Arthur? Fala, gente, eu sou o Arthur Miguel. Eu sou muito lindo da minha mãe, eu tô observando tudo. E aí, o que que acontece? Ele nasceu no dia dos namorados, dia 12 de junho de 2025. E o que que acontece? Como ele não virou, né, ele ficou, sei lá, não sei a palavra direito lá que eles usam, mas se eu não me engano é pélvico. Não tenho certeza. Porque pélvico eu não sei se é quando ele tá sentado ou é quando ele vira, né? E aí ele ficou sentado na minha barriga a gestação inteira. E ele simplesmente não virou. Então, tipo assim, eu tava no início, eu queria muito, muito normal. Porque eu tinha medo da recuperação da cesárea, todo mundo dava aquele desespero, aquele medo, aquela coisa, enfim. Então eu passei a minha gravidez inteira, pelo menos no início, né, querendo muito normal. Tanto que eu fiquei no funcional, eu só parei funcional, tipo assim... Tipo assim, eu descobri em outubro, né, dia 20 de outubro, eu descobri, só que eu já tava grávida em setembro e não sabia. E aí, o que que acontece? Eu fiquei até mais ou menos abril desse ano, 2025, no funcional. E aí, né, eu parei em abril, aí eu ainda não voltei, inclusive, tenho que voltar a semana que vem, provavelmente. E aí, né, tipo assim, as professoras pegavam mais leve, né, tinha exercício que machucava eu não podia fazer. Então, assim que eu descobri, eu já avisei lá no funcional pra já não ter perigo, né. E aí, o que que acontece? Eu peguei, avisei lá, e aí as professoras começaram a pegar leve, tinha exercício que eu não podia, elas colocavam outro. Eu comprei até aquela bola de... E ele tem 2 dentes, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Miguel, dá o sorrisinho, mamãe. Cadê o sorrisinho, cara? Cadê? Aqui, ó. Eu quero ver. Só que eu acho que ele não quer mostrar. Aqui é geminiano, Brasil. Cadê? Olha o olho dele. É claro, mamãe. Eu tenho um olho claro. Cadê o neném? Cadê o meu godinho? Cadê o meu godinho? Ele quer pegar o celular, gente. Calma. Aqui os dentinhos. Eu quero ver se dá pra ver o dente. Calma, Arthur. Ó, Miguel. Vem, ó. Ai. Gente, não dá pra ver o dentinho. Depois eu vou tentar pôr uma foto. Porque ele realmente não quis, né? Geminiano, gente. Temos que entender. E aí, né, o que que acontece? Ele observando. Ele tá dando reflexo na TV, né? E aí eu peguei e fiquei no funcional. Ai, o dentinho. Ai, meu Deus, que coisa gostosa. Aí agora ele fica numa coceira nesse dente, que misericórdia. Aí o que que acontece? Eu peguei e ia no médico, né? Lá ele falava que até então, tipo assim, podia virar até umas 40 semanas. Tipo, não é que tinha como. Tinha uma possibilidade mínima, mas tinha como, né? Mas eu tava com... Chegou um certo tempo que eu fiquei com muito medo de tentar ter normal, sério. Então... Chegou um momento que eu falei, Deus, seja feita sua vontade. Se eu tiver cesárea, que eu não tenha muita reação, que eu não fique
Porque, gente, eu sou muito elétrica, eu sou agitada, eu não aguento ficar parada, ficar sentada, né? Então, eu pedi a Deus certo. E aí, o que aconteceu? Assim que ele foi chegando mais perto, tipo, dia 3 de junho, ele nasceu dia 12. Meu pai do dia 1º de junho, então Miguel é, tipo, poucos dias de diferença do meu pai, gente. E aí, né, a gente pegou, eu fui no médico, eu tenho plano de saúde, só que o plano de saúde não cobriu meu parto, porque eu já tava grávida e não sabia, e teve uma carência mínima lá de 300 dias. E tipo assim, a carência ia acabar em agosto, Miguel nasceu em junho, então tipo assim, a carência era pouca. Tentei ir atrás pra ver se não tinha, ele agora aprendeu a tossir pra chamar a atenção, galera. E aí, tipo assim, eu fui atrás pra ver se não tinha como pagar um valor extra, tipo, pra cortar essa carência, mas não teve jeito e eu fui no público mesmo. Só que, tipo assim, gente, eu peguei, passei lá, minha pressão começou, eu nunca tive problema de pressão, nunca. Em 26 anos, sei lá o que ele tá vendo. E aí, em 26 anos eu nunca tive problema de pressão, só que eu sou muito ansiosa. E aí, o que aconteceu? Quando foi faltando, tipo, das últimas, se não foi a última, foi a penúltima consulta lá no posto, né? Porque eu fiz o pré-natal todo pelo posto, porque todo mundo falou que o posto era melhor do que o do particular. E fora que se fosse no público, eles me encaminhariam direto, né, pra ter lá no público. E aí eu peguei e até aí tudo bem, eu falei, aí eu fui medir minha pressão, começou a dar variada, mas o Miguel tava tudo certo com ele, né? Ele fez batimento, fez tudo e tava tudo certo. E aí eu peguei dia 3, minha pressão começou a variar, eu fui na emergência, mas tipo assim, depois foi se acalmando, né? Foi controlando, tomei soro, dia 3 de junho. E aí tá, né? Passou o tempo, aí eu peguei à noite, eu voltei a passar mal de novo, aí eu fui no hospital da Samambaia, que é aqui de Brasília, sabe, né? Eu moro na Ceilândia, então, e aí eu peguei e fui, né, da Samambaia. Aí lá, o próprio médico lá do público da Samambaia, ele agendou meu parto pra 10 dias depois. Não, eu fui dia 2. Enfim, sei que dava 10 dias, né? Ele me deu Aí ele pegou, falou pra eu ficar em casa durante esses dias, né? E aí ele me deu atestado, ele não queria usar e tudo. E aí o que aconteceu? Quando foi... Aí ele já deixou encaminhada no Hospital Regional de Ceilândia, que foi onde eu fiz todo o meu pré-natal, né? Tinha que ser lá. E aí ele pegou, o médico mesmo me encaminhou e tal. E aí pegou pro dia 12 de junho. Isso era dia 2 de junho, só que eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que foi dia 2 de junho que eu fui nesse negócio, nessa consulta. E aí quando foi dia 2 eu fui, fiquei lá. Aí ele pegou e falou assim, não, como ele não virou, então eu vou marcar logo sua cesárea. E aí, beleza. Aí ele falou, ó, quando for e daí foi o dia da cirurgia foi na quinta. Então na quarta, 8 horas da noite. Não, 10 horas, 11 horas da noite. Eu tinha que parar de comer, né? Porque já que era cesárea. E aí ficou tudo certo. Aí esses 10 dias pra mim foram os piores, porque eu sabia o dia que ia ser a cirurgia e não passava. Aí o tempo parece que não tava passando. Aí minha pressão, eu tive até que comprar um medidor de pressão, né? E aí tinha que medir minha pressão 3 vezes ao dia, anotar, ir lá, fazer tudo, que não sei o que. Enfim, gente, o que foi que você tá olhando, cara? Sei que foi uma coisa, parecia que o dia não ia passar nem, assim, nem tão cedo. E aí tá, né? Pegou, chegou, quando foi na quarta-feira à noite, eu parei de comer 10h30 da noite. Faz tesourinho, o pessoal ver, faz. Faz, Arthur. Aí o que aconteceu? Eu peguei e parei de comer 10h30 da noite. Aí, né, foi meu marido lá pro Hospital de Ceilândia, HRC, que ele aqui de Brasília conhece. Tipo assim, eu tive muita gente falando mal desse hospital, eu já fui com medo. Falei, Deus, seja feita a sua vontade, eu não vou ficar surtando, porque não adianta eu surtar, não adianta nada. E aí o que aconteceu? Minha cunhada, ela é a madrinha do Arthur, né?
de consideração, porque a gente não batizou ele. E aí, tá com sono. Aí o que acontece? Ela pegou, ela é muito desenrolada, tipo assim, tudo que precisa ela vai atrás, ela faz tudo. E aí eu e meu marido tinha um acordo, que tipo assim, ele ficaria pra assistir o parto, e aí a minha cunhada depois disso entraria e ficaria, tipo, pra, se Deus o livre, a gente não sabe, né, gente, o hospital é, por mais que tenha a pulseirinha, e eu lá meio assim, meio grogue por causa da, eu esqueci o nome da injeção da cirurgia, mas enfim. E aí, né, eu peguei, aí o que aconteceu? Quando chegou lá, a gente chegou lá, eram umas 7 horas, foi no dia dos namorados. Era o meu 10º dia dos namorados com ele, né, então a gente vai fazer 10 anos juntos ano que vem. É uma vida muito tempo. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, que foi, ô, Arthur? E aí, né, a gente pegou, aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, eu perguntei pra pessoal que trabalha lá, né, aí eu perguntei se quem podia, tipo, se podia uma pessoa entrar, aí depois a outra entrar, só que tem horário, né, de entrada e saída. E a pessoa que entrasse, ela que tinha que assistir o parto e tinha que sair só às 7 horas da noite. Tô soluçando. Ela tinha que entrar e sair só 7 horas da noite. Entrou 7 da manhã e saiu 7 da noite, gente. Você tá doido. Eu comecei a chorar. Eu surtei, né, porque eu queria que meu marido entrasse. Mas aí nessa condição, né, sabendo tanto que a minha cunhada é desenrolada, ela que assistiu o parto. Mas, tipo assim, olhando hoje, vendo tudo que aconteceu, Deus já tinha preparado tudo, né? Claro, ele sempre prepara. Mas, cara, tipo assim, mais pra frente eu vou falar o que aconteceu na hora do parto. Mas hoje eu vejo que se ele tivesse entrado, tinha sido pior. Então Deus sabe de tudo. Por mais que na hora eu chorei igual criança. Eu chorei e parecia que eu tava vendo uma coisa ruim na minha frente quando eu vi minha cunhada chegando na rampa lá, né? Mas hoje eu vejo que Deus sabia de tudo, tudo já era preparo de Deus. Então eu só tenho a agradecer a Ele por isso, que meu filho hoje tá bem, graças a Deus. Tudo é permissão de Deus real, né? E aí o que aconteceu? Aí ele pegou e ficou lá. Gente, é uma burocracia pra você entrar, você tem que vestir a roupa lá do hospital. Gente, é o Spike, ele sempre tá nos meus vídeos, né? Impressionante. E aí eu sei, né, que peguei, entrei, fiquei lá dentro e tal. Aí eles mandam devolver tudo, 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 tudo. Eles, não lembro se entra com uma roupa ou outra. Até sacola transparente tem que entrar lá, gente. Eu não sabia nem que tinha essas frescuras, mas tem. Pra quem vai pro estado de Ceilândia, já vá sabendo. E aí eu peguei, cheguei lá, né? Aí eu peguei, dei entrada, era tipo às 9 horas, por aí. E aí, né, eu entrei lá pro coisa e eu achei o quê? Seria rápido, né? Eu já não tinha comido nada desde 10h30 da noite anterior. Isso já era tipo 10 horas do outro dia, da manhã, né, no caso. E aí, né, eu peguei e falei, não, isso eram umas 8. Porque eu lembro que, tipo assim, meu marido nasceu 8 horas da noite, eu nasci 8h30 da manhã. Eu falei, nossa, vai que o Miguel nasce umas 8 e pouco, né? Mas mal sabia eu que ele ia nascer 8. Só que não era do horário que eu queria, né? Mas enfim. E aí ele pegou, me coloca lá pra dentro. E aí depois disso, quem vai ficar comigo tem que entrar. Aí a minha cunhada foi, entrou, meu marido pegou e foi embora, né? Porque não tinha mais o que ele fazer lá, porque ele não ia poder entrar e ia ficar lá fora, não tinha necessidade. Ele pegou e foi embora. O que você tá olhando, cara? E aí ele pegou, entrou, ficou lá, foi pra casa, né? Também a gente não queria deixar o carro lá. E aí a gente pegou e ficou lá, eu e minha cunhada, cara. Gente, ficou literalmente o dia inteiro. Eles falaram, né? Porque como, graças a Deus, o Miguel, tipo, não tinha virado e eu, graças a Deus, não tava sentindo dor. Então, foi muito tranquilo essa parte. Mas de resto, cara, eu queria tomar uma água e eu não podia, né? E aí, dentro da sala lá, junto comigo, tinha uma menina que tinha ganhado uma bebezinha, coisa mais linda, gente. E aí, né, porque assim, fica lá, fica 2 camas, aí uma cama aqui, outra aqui, aí fica um pano assim, né? Aí foi lá que ficou. E aí eu perguntei pra menina, né, como que a bebê dela nasceu e tal. Gente, a bebê dela nasceu em casa e a bebê estava sentada. Ela fez o parto em casa com a cunhada dela. Eu fiquei, gente, que desespero.
E a bebê grande, 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 grande demais. Aí o marido dela ajudou a fazer o parto, né? E aí eu sei que, cara, meu desespero, gente do céu, esse Miguel decide sair, né, gordo? E aí, gente, tá começando a ficar inquieto. Olha esse dentinho, mamãe, esses dentinhos. E aí, né, eu sei que eu peguei, fiquei com medo e tal. Depois ela foi, saiu, porque ela tinha que chegar lá de madrugada. Que foi? Tá com sono? Aí pegou, ela tinha que chegar lá de madrugada. E ela foi embora, né? Tipo, foi embora não, fui lá pra maternidade. Que é outra luta, é pra arrumar vaga na maternidade. Gente do céu, é tanto... Porque eu fiquei no CO, né, que é o centro obstétrico. Então eu dormi lá, na primeira noite. E aí, né, eu sei que todo mundo parece... Eu nunca vi um lugar com tanta emergência. E parece que, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que os médicos, eles não gostam muito de fazer, tipo... A cirurgia quando você não tá sentindo dor. Não sei se é verdade, não sou médica, não faço a menor ideia, mas é o que eu ouvi falar. Só que minha experiência lá, eu tava meio que confirmando isso, viu, gente? Porque, olha, todo mundo que chegava era uma emergência. Podia até não ser emergência, mas passava na minha frente. Nunca vi um negócio desse. Tanto que eu dei entrar 8 da manhã. Eu fui entrar pra sala de parto 7h59. Quando foi 8h04 da noite, o Miguel nasceu. Cara, eu implorava por uma água. E isso, foi esse horário. Aí, tipo assim, foi passando o dia. Aí vinha um médico, vinha outro, olhava como eu tava, ia, saía, voltava, entrava plantão. Aí você quer conversar, trocava plantão, fazia tudo e nada de chegar a minha... Gente, eu nunca vi quer me morder pra coçar esses dentinhos, né, mãe? E aí, tá começando... Que foi? Tá dando beijo na mamãe? É, oh, isso. Cadê o gordinho da mamãe? Cadê? E aí, né, era meu marido mandando mensagem, meus pais, a minha sogra, meu sogro, todo mundo, gente, tava lá, eu e minha cunhada. Cara, e quando chegou perto da minha vez, tinha uma enfermeira lá que ela queria colocar outra mulher na minha frente. Tipo, você acha que ela olhou pra minha cara, não quero que você tenha seu filho hoje. Você fica aqui à toa. E, gente, não tinha lógica. O que aconteceu? Ela pegou, olhou assim pra mim... Aí o cara chegou em mim e falou, ó, você já é a próxima, então já vai se organizando. Eu levantei feliz da vida, né, gente? Já era 7 e pouco da noite. E aí, né, eu peguei e mandei mensagem pra minha vizinha, que ela trabalhava lá perto e conhecia gente de lá. Ela, ó, se você não conseguir agilizar aí, eu vou tentar ver aqui com o pessoal que eu conheço e tal. E aí, tipo assim, cara... Aí a mulher falou, não, vou ali ver se... Aí ela voltou, né, me viu. Falou, eu vou ali ver se a outra grávida... Se ela tá podendo, que aí ela vai primeiro, depois é você. Eu fiquei olhando assim, gente, o que eu fiz pra essa mulher, cara? Só que aí, Deus é tão bom, tão justo, que tipo assim, demorou, mas quando chegou a minha vez, era a minha vez, mesmo que aquela mulher não quisesse. Aí a mulher tinha tomado água, tinha umas 2 horas. Aí teve que ser meu parto, que foi? Teve que ser meu parto de todo jeito, graças a Deus, que eu não aguentava mais aquele lugar. E isso foi... Aí o Miguel nasceu, 8h04 da noite. E aí, né, 8h04 ele nasceu, peraí. Aí, gente, ele tá mamando. Aí 8h04 o Miguel nasceu. Aí o horário de troca era 8 horas da noite. Aí a minha mãe que ia entrar, né, na primeira noite quem dormiu comigo foi minha mãe. E aí pegou, e tava tudo certo. Só que aí o parto começou... 7h59, aí minha cara falou, não fiquei aqui o dia inteiro pra na hora de ver o menino eu ter que sair. Gente, minha cunhada grudou nesse menino, mas ela grudou assim, que os enfermeiros de lá tinham raiva dela, minha mãe falou. Aí na hora que nasceu, tipo, aí eles estavam arrumando pra minha mãe entrar, né? Aí eles foram e avisaram a minha mãe, ó, seu neto acabou de nascer. E aí... Minha cunhada na mesma hora ligou, pediu chamada pro meu marido e pro meu pai que estavam do lado de fora. Só que, tipo assim, diz que não pode ligar, né? Mas ela tirou o áudio, aí ela só mostrou o Miguel e desligou, né? Tirando isso. E assim que saiu, gente, o que aconteceu? Na hora do parto, eu tava com fome, então eu tava fraca, eu tava desesperada. E aí, na hora que começou, tipo assim, cara, pra a hack pegar nas minhas costas, gente, me deu um desespero. Eu não vou mentir pra vocês, não. Doeu. E eu fiquei... agoniada, porque eu odeio sentir dor. Eu sou muito fraca pra dor, gente, real. E aí eu tava lá,
E aí na hora de entrar pra anestesiar, só entra você. Quem tá de acompanhante fica do lado de fora se arrumando, né? Até aí tudo certo. Aí eu peguei, entrei, só que tipo assim, eles mandam você tirar a roupa, você tá... Tirar não, né? Você já tá sem. Aí eu tava lá com aquela roupa de hospital. E aí eu peguei... Aí a mulher manda, né, eu sentar assim na maca. Aí eu sentei. E aí ela pega e vem, ela passa um negócio gelado nas minhas costas. E aí começa, só que tipo assim, eles colocam a agulha e vão andando pra achar o ponto certo. Só que se a pessoa mexe, pode ser fatal, você pode ficar paraplégica, alguma coisa assim, né? Porque tem reação. Se acertar onde não deve, você pode ficar de cadeira de rodas, então é um perigo. Então, tipo assim, e aí eu sei que na hora eu peguei, eu mexi. Aí a mulher, a anestesista foi e falou, olha, você não pode mexer, porque pode ter reação, que não sei o quê. E aí, né, veio duas, ficou uma me segurando aqui e a outra ficou, tipo, na minha frente, já pra eu não mexer. Elas, tipo, me deixaram móvel mesmo, pra que eu não pudesse mexer. Gente, foi os segundos mais desesperadores da minha vida, sério. E aí eu cheguei, ela falou, né, ela deu a chamada em mim e tal. E aí eu falei, Deus, pelo amor de Deus, eu sei que agora tá muito perto de eu ficar perto do Miguel, de eu ver o Miguel. Então, por favor, pai, faz esse segundo passar voando, faz essa injeção pegar logo em mim, porque eu não aguento mais. E que foi, cara? Tá com sono, é? Aí eu sei, né, que eu peguei. Aí eu peguei e fiquei lá. E aí sei que foi, né? Aconteceu. E eu na minha cabeça, gente, e se essa hack não pegar? Eu vou ficar paraplégica. Gente, se eu sentir o parto todo. E foi me dando um desespero. E eles colocaram um pano assim verde na minha frente. E minha cunhada ficou aqui do meu lado, né? E aí pegou e colocou o pano verde. Só que na hora de... Aí eu peguei, né? Tava lá observando tudo. Ouvindo eles conversar e tal. Falando do final de semana. Eu, gente, é muito aleatório, né? Meu filho tá achando que eu tô falando com alguém. Vem cá, Miguel. E aí eu peguei e tava lá bem tranquila. Tranquila não, né? Aparentando tá tranquila, mas eu tava surtando. Aí eu peguei e fiquei lá. Aí depois a mulher falou, você tá sentindo aqui? Eu falei, tô. E aqui? Ela, vai levantando a perna pra ver até onde você aguenta. E, gente, eu fui levantando. Cara, é muito louco. Sua perna para. Simplesmente você para de sentir. E ela triste, você não sente. E aí, né? Aí tudo certo. Aí eu peguei e fiquei lá mó de boa. Aí quando foi na hora de tirar o Miguel, tipo assim, me abriu, eu não senti nada, nada, nada. Mas você vê, né, tipo, mexendo no seu corpo e tal. E aí eu pensei, cara, eu acho que tá começando a me abrir. Aí minha cunhada, já vi um pé. Aí eu falei, uai, então alguma coisa não está certa, né? Porque, peraí, só um minuto. Só que na hora que foi... Que foi? Por onde você tá olhando? Na hora que foi, tipo, pra tirar ele tava, tipo, preso na minha costela, alguma coisa assim. E aí a minha cunhada disse que eu perdi muito sangue. Disse que o chão tava, assim, cheio de sangue meu. Então foi isso que eu falei no começo do vídeo, se meu marido tivesse e visto essa cena, eu sangrando daquele jeito, e ela disse que meus batimentos foi meus batimentos, foi lá pra altura. Porque o que aconteceu? Assim que o Miguel nasceu, tiraram ele, tipo assim, na hora de puxar, eu levantava da maca, minha cunhada falou, né, que eu ficava assim, pulando, deles fazendo força pra tirar ele e eu pulando de cima da maca. Aí eu sei, né, que ela pegou, que foi? Aí ela falou que na hora foi dando um desespero, né, tipo assim, ela não tava demonstrando. E na hora que ele nasceu, ele não chorou. Então, na hora que eu associei que ele tinha saído já de mim e eu não ouvi o choro, eu já comecei a me desesperar. Aí meus batimentos foi lá pra altura. E aí eu falava, Tawane, cadê meu filho? Cadê meu bebê? Por que ele não chorou? E já foi me dando aquela agonia, aquele desespero. Ele tá rindo. E aí foi me dando aquela, não sei explicar, mas foi desesperador demais. E foi só segundos, mas pra você é tipo assim, você não tem noção das coisas, né, quando tá acontecendo e tal. E aí eu sei, né, que depois a mulher pegou, levou ele ali no canto, né, eu lembro disso, eu tenho uma leve... Tipo, eu tava vendo tudo, tava acordada, só que eu tava meio grogue. E aí minha visão começou a embaçar. E eu tava com a mão assim, dos dois lados. Então na hora de pegar o... Aí depois, né, levar lá pra... Que tinha, acho que líquido amniótico dentro dele, né, então aí tiraram, aí ele chorou. Aí eu fiquei mais tranquila. Aí assim que nasceu...
ela pegou, a médica pegou, a enfermeira entregou lá pra minha cunhada. Então minha cunhada, tirando o pessoal de lá, foi a primeira pessoa que pegou o Miguel, nem eu fui. Então, tipo assim, aí minha cunhada pegou e ficou com ele. E ela me mostrava ele assim, ele tá com muito sono, gente. E aí ela mostrava ele assim, e eu tava grog, que foi, amor? E eu tava muito grog, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, né? Eu tava assim... E aí pegou e tipo assim, aí deu o horário. Minha cunhada que levou ele pra tomar a primeira vacina, né? Fazer os testes, as coisas. Aí era ela saindo e minha mãe entrando. E tipo assim, cara, você fica assim tão aleatório que colocaram fralda em mim e eu não vi, eu nem percebi. Aí depois, né, gente, eu fui comer, foi 3 horas da manhã da sexta-feira. Lembrando, eu parei de comer na quarta, 10h30 da noite. Eu fui comer 3 horas da manhã da sexta-feira. Então, foi que foi, amor. Tá com sono, não é? A mamãe sabe. Deixa eu colocar aqui. Gente, é porque essa hora ele tá dormindo. Aí... E aí, né, eu peguei, fui, fiquei lá. Aí do nada eu vejo minha mãe chegando com ele. E a primeira coisa que o pessoal fala: não pode conversar quando você faz uma cesárea. Gente, eu não consigo ficar calada. E a minha cunhada falava, né, Rafa, você vai ter reação. Quando a pessoa fala, parece que, sei lá, entra tipo gás, alguma coisa assim. E aí você começa a passar mal. E, gente, eu amo falar, eu sou a pessoa que mais gosta de falar nesse mundo, né? E aí eu peguei, o nariz. Aí eu peguei lá tentando conversar, mas aí eu lembrava que não podia, aí eu parava por alguns segundos. Gente, foi uma luta. Aí o que aconteceu? Até aí tudo bem, né? Nasceu. Aí quando foi 3, 4 horas da manhã, a mulher: posso trocar sua fralda? Eu: não, moça, eu não tô de fralda não. Quando eu fui ver, eu lá de fralda. E aí, tipo assim, o pessoal falava, né, antes de eu chegar lá no hospital, falava assim no geral, que quando, assim que eu tivesse feito a cirurgia, que eu fosse andar, eu já andasse levantada, tipo, normal, e não meio assim, corcovada, né, que é porque o jeito que a cirurgia cicatriza, ali ela, tipo, é uma cicatrização. Então, se você for levantar, diz que dói mais. Então, assim que eu desci, eu fui andar só no outro dia, né, porque meu pai já foi 8 horas da noite, então... eu só fui andar no outro dia umas 9 horas, 8, 9 horas, por aí. Gente, passou a minha mãe a primeira noite comigo no hospital. Cara, minha mãe, ela ficava assim, né? Porque minha mãe teve 4 gestações, aí teve uma perda, né? Na gestação ainda. E teve eu e 2 irmãos meus. Eu fui a única que fui cesárea. Meus 2 irmãos foram normais, né? Então, aí... alguma dúvida, o Miguel nasceu com 47 centímetros e 2 quilos e 775. Então, tipo assim, né, pela minha estatura e tal, daí também teve essa questão, né? E aí a gente pegou, aí a minha mãe, como ela já teve normal, gente, na hora que a gente tava dormindo, né, tava assim, tem o bercinho pro Miguel, tem a cama que eu fico, tem uma poltrona lá, uma cadeira pra ela ficar. Aí a minha mãe, ela ia, me olhava, né, pra ver se tava tudo bem comigo. Olhava o Miguel, primeiro neto dela. E depois ela ia, sentava e tampava o ouvido. Gente, tinha tanta mulher gritando, mais tanta, que, cara, é desesperador você ver o tanto que as mulheres gritam. E, gente, a amamentação, cara, assim que colocaram, você tem que esperar... me deixaram lá numa sala, né? Lá tava eu, minha mãe e o Miguel, até minha perna movimentar. Depois que eu tenho movimentar as pernas, eles me levam pro quarto. Ai, meu sono ainda não está 100% regular. Me levam lá pra um quarto que tem mais gente com bebê, né? Então não era só eu. Como era no público, né? E aí eu peguei... Aí assim que me entregaram e colocaram o Miguel, ele já pegou na hora mesmo, já começou a mamar, né, tipo assim, deitadinho assim no meu colo e tudo. Só que aí o que acontece? No outro dia ia ser a maior luta, que eu não tinha nem noção do que eu ia enfrentar. Gente, tipo assim, cara, como ele nasceu pequeno, tipo, não muito pequeno, mas pra mim que não tinha o hábito. Quando eu vim pegar meu irmão caçula no colo, ele já era maiorzinho, então eu tinha menos medo, né, digamos assim.
Mas aí o Miguel, eu tinha medo de pegar, gente. Eu tinha um desespero tão grande. E aí, né, os médicos, os enfermeiros ia lá, me falava como tinha que colocar e tal. E ele sempre foi muito nervoso, cara, muito estressado, demais, demais, demais. E aí o que aconteceu? Ela pegou, a enfermeira veio e colocou ele no meu peito e falou, ó, você tem que segurar assim. Gente, eu tava sem força, eu tava com medo, eu tava com um milhão de coisas, eu tinha acabado de ter um filho. E aí, né, o pessoal lá, em alguns momentos, nisso, eu tenho... Tipo assim, no início tiveram muita paciência. Mas aí chegou uma hora que, sabe, quando ela só tá lá de qualquer jeito, não tem mais paciência. E aí, né, o Miguel, assim, desesperado, o Miguel gritava, porque ele queria mamar, ele tava com fome. Só que aí eu não tava sabendo, não é nem que ele não sabia fazer a pega, eu não tava sabendo pegar ele direito. E, gente, ali eu me culpava demais, eu falava, cara, eu sou a pior pessoa do mundo, sou a pior mãe. Não tô sabendo segurar o meu filho. E aí você, cara, você já tá ruim, você já tá com cirurgia, com o negócio lá do, tipo, uma negócio assim da cicatriz, tá com um milhão de coisas, tá com um ponto, e a pessoa vem gritar com você, dizendo que você não tá conseguindo fazer, que não sei o que. Cara, vieram umas 4 pessoas do banco de leite, sério. Sim, tinha delas que tinham uma paciência ótima, mas tinha delas que falavam, era como se você fosse um lixo, você tava ali à toa, né? E aí foram perdendo a paciência, e aquilo me dava um desespero tão grande. Eu, gente, será que eu não vou conseguir amamentar meu filho? Cara do céu. E até eu pegar as manhas, tipo assim, eu pedi a Deus demais, eu falei, Deus, já é o mínimo que a gente tem que ficar, é tipo 3 dias, né? Então, tipo, o Miguel nasceu na quinta noite, então que eu passei lá o dia, né? Então, à noite, só que só quando depois que ele nasce. Depois que ele nasce, aí ele nasceu. Aí completa 24 horas, 8 horas da noite do outro dia. E aí, então, era no mínimo 48 horas que eu tinha que ficar, né? E aí eu peguei, meu Deus, pelo amor de Deus, Senhor, me faz ir embora no domingo. Então eu fiquei da quinta pra sexta, da sexta pro sábado e do sábado pro domingo. Então eu fiquei 3 dias lá, gente, que é o tempo mínimo, né, que tem que ficar. Gente, aquilo foi me dando um desespero, uma coisa. Cara, quando eu pensava onde eu tava, eu ficava, gente, não é possível, eu tô muito desesperada. Ia me dando uma coisa ruim, ia me dando ansiedade, eu me dava vontade de chorar. Aí junta, né, que o puerpério a gente fica assim, abalado emocionalmente. E aí vinha o pessoal sem paciência, ah, você não tá sabendo fazer a pega, seu filho mama tão bem e você não tá sabendo segurar, que não sei o que, segura ele assim, cara. O pessoal falava que quando o bebê não tava com... Tipo assim, porque o Miguel ia, pegava o peito e dormia. Ele não tava. E aí o Miguel já nasceu com 2,775 kg. Se ele tivesse 2,5 kg, eu já tinha que ficar, porque ele tava perdendo peso. E aí já foi o desespero. Aí eu liguei pra pastora, para as 2 pastoras, né, que eu vou na igreja. Falei, pelo amor de Deus, ora aí, porque eu já tô surtando aqui dentro, não aguento mais. Eu quero ir embora, eu quero a minha casa. Eu sei que quando eu estiver em casa, eu vou conseguir ficar mais tranquila, eu vou pegar o ritmo, eu vou ter o controle. Só que a pressão do hospital, você saber que tá naquele lugar, e tinha gente lá no hospital que tava, tipo, há 7 dias naquele lugar. Aí você pensa, né, cara, olha onde que eu tô. Aí de madrugada um bebê chorava, todos acordavam. Gente, é uma coisa desesperadora. Pra mim essa foi, sim, a pior parte da amamentação, principalmente no início, mas depois você desenrola. Não adianta você querer surtar naquele momento, você surta. Mas, tipo assim, passa. Tudo passa. Depois, suas perdas de noite de sono, você perde, depois você volta. Ainda não regulei 100%, né? Mas... é porque geralmente que eu já acordei umas 9 horas, né? E às vezes eu vou dormindo com ele, e aí quando vou ver eu acordo mais tarde, por isso que eu ainda tô assim. Aí eu já tomei um banho pra despertar, né? Por isso que eu tô com roupa. E aí, tipo assim, eu pegava, aí a minha cunhada falava, Rafa, vai dar uma volta. E eu lá plena, deitada, eu não queria dar volta, né? Eu tinha medo, porque o povo traumatiza tanto a gente. Ah, porque quando você não vai conseguir andar, você não vai conseguir tomar banho. Gente, eu fiz tudo. Eu fui no banho, eu andei lá, e a minha barriga assim, cheia de gás, né? Eu odeio tomar remédio, eu tomava sem nem reclamar, eu só queria ir embora daquele lugar. E aí, tipo assim... E aí foi passando o tempo,
Deixa eu ver aqui. Sei, é porque eu fui colocar o Miguel pra dormir aqui, que ele tá dormindo bem aqui do meu lado. E aí, gente, sei que aquilo foi me dando um desespero. Uma coisa que eu não sei explicar. E aí, quando foi no domingo, chegaram em mim, né? Eu fui a primeira a ter alta. E aí eu vi, gente, que o bebê tava com icterícia, tinha que ficar lá por vários dias. Vi, gente, que o bebê perdeu peso, teve que ficar. Vi, gente, que tava, vamos supor, tava tranquila. E aí, quando vinha os médicos, vinha qualquer pessoa de branco, já a ansiedade ativava, dava a pressão lá em cima e tinha que ficar porque tava dando pressão alta. Sendo que a pessoa nunca teve histórico de pressão alta. Gente, já ouvi tanta coisa. Que aí, depois, né, eles mandaram, assim que arrumou vaga, me mandou pra maternidade. Então, o que acontece? Primeiro dia, minha cunhada pegou, né, passou o dia comigo. À noite foi minha mãe. Aí depois na quinta. Na sexta, veio minha cunhada, ficou o dia com a gente. Aí meu marido veio e dormiu com a gente na sexta à noite. Ele foi embora de manhã. Aí no sábado foi minha cunhada de novo, né? Tipo assim, tudo que tinha que resolver ali atrás. Eu não precisei me preocupar com nada, né? Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Até isso ele cuidou. E aí ela foi, ficou lá durante o dia. À noite foi minha amiga dormir. E aí quando foi no domingo de manhã, minha mãe que veio e ficou comigo lá, né, de manhã. Aí quando foi meio-dia a gente teve alta. Aí meu marido veio, buscou nós três lá, eu, minha mãe e meu filho. E aí ele pegou uma gripe lá absurda, né? Porque tinha um pessoal lá no quarto com a gente que tava gripado. E aí o meu marido pegou, ficou ruim, ficou de cama real, ficou péssimo, né? Porque a imunidade dele baixou, enfim, aconteceu um milhão de coisas. Aí ele não pôde ficar lá com a gente no hospital. Tanto que quando ele foi no domingo buscar a gente, ele tava de máscara, né? Pra não ter aquele contato direto com o Miguel. Mas era mais porque a parede lá tava morfada. E aí meu marido tem asite, né? Tem rinite, tudo de it. E aí ficou assim. Meu medo é que o Miguel também tenha, né? Porque eu já observei que do nada ele começa a espirrar. Então eu já tenho esse receio. E aí, né, eu sei que quando aconteceu, aí quando foi no domingo, minha mãe ficou lá comigo e com o Miguel. E aí ela pegou, ficou lá com ele. Aí veio a médica, me deu alta. Melhor coisa da vida. Nunca fiquei tão feliz de ver aquela mulher. E aí depois veio um fato que ocorreu. É que durante esses dias, todo dia, eles pesam o bebê. E aí o Miguel nasceu com 2 quilos 700. Foi, 2 quilos 775. Ele nasceu, né? Só que depois que foi pesar, é normal o bebê perder peso. Aí o Miguel foi pra 2.590, 2.585 no último dia, quando foi pesar. E aí eu comecei a oração dobrada, porque minha cunhada falou, Rafa, se ele perder tanto peso, foi pra 2.500, ele fica. E você também. Então, amamenta. E eu com um problema na amamentação. E aí aquele desespero, aquela ansiedade, aquela coisa ruim. Enfim, no final, tipo assim, eu falava, Deus, pelo amor de Deus, Deus tá vendo como eu tô aqui. Eu não tô aguentando mais esse lugar. Não tô, eu quero estar na minha casa, no meu canto. Lá eu aprendo a amamentação, eu aprendo tudo. Vou dar meu máximo, mas aqui eu tô cansada. E aí, quando foi no outro dia, no domingo, que minha mãe foi pesar ele tava com 2.575. E aí eu sei que, graças a Deus, não perdeu. Mas se ele perdesse aquelas 75 gramas, a gente ia ter que ficar, porque 2.500, eles não deixam sair do hospital. E aí, né, quando foi, aí o médico veio, viu o ouvidinho dele, viu o olhinho, viu, não sei, ele faz alguns testes lá na hora. Aí ele fala, ó, eu vou sair, daqui a pouco eu dou o resultado. E aí, né, eu já tava de alta, então eu já tava mais aliviada. Eu falei, pronto, agora é o Miguel. Aí eu falava, amor, pelo amor de Deus, vai orando aí, porque agora é a vez do Miguel. O pediatra já veio aqui. Daqui a pouco ele dá o resultado. Aí depois ele veio, deu o resultado. Ele, ó, tá aprovado, mas tem que ficar de olho em casa, se acontecer isso, isso. Colocou 1 milhão de coisas lá pra que eu soubesse, né, o que fazer, o que não fazer e tal. E aí pegou e deu alta. Gente, foi o momento mais alegre das nossas vidas, gente, sério. Eu nunca fiquei tão feliz de chegar em casa.
E aí, né, assim que eu cheguei em casa, aí a minha sogra tava fazendo um almoço, né? Que sabia que, porque eu já tinha avisado 9 horas, que eu tava de alta. Então o Miguel era questão de tempo, né? Porque pra mim tava tudo certo com ele, mas sempre tinha aquele medo. E aí, né, porque ele tá mexendo aqui, gente. Aí eu tô olhando aqui pro lado. E aí o que aconteceu? Quando cheguei em casa, tava minha sogra, meu sogro, minha cunhada tava ouvindo. Minha cunhada, o marido dela, o filho, aí veio meus pais, meus irmãos, enfim, veio todo mundo pra conhecer o Miguel, né? Que até então só quem conhecia era eu, meu marido, minha mãe, minha cunhada e a minha amiga. De resto, ninguém mais conhecia o Miguel. Então já serviu pra só os de casa mesmo, né? Só o meu sogro, minha sogra, meus pais, enfim. Minha cunhada, uma família. Então foi a gente. Então foi bem. Aí o que aconteceu? Lá no hospital, eles não dão dicas de muita coisa não. Isso é fato. É lá, cara por si, Deus por todos. E aí, né, meu peito, assim que eu cheguei em casa, eu cheguei no domingo. Aqui na rua tem 3 enfermeiras, se eu não me engano. Tinha 3, agora tem 2. E aí, né, meu peito começou a empedrar e me deu febre. E aí eu peguei, já foi me dando aquela agonia, aquela coisa ruim, e eu sem saber o porquê, né? Porque eu não sabia, eu nunca tive filho, meu marido também não, então, pra gente, porque aqui de madrugada, durante o dia tinha gente, mas de madrugada era só eu e ele. Era não, né, até hoje. Só eu e ele, então, tipo assim, você sem conhecer nada, tanto que no primeira vez que foi meu marido ficar comigo lá, ficar eu, ele e o Miguel lá no hospital, eu tinha trocado meu irmão caçula. Gente, meu irmão caçula tá com 16 anos. Então eu tinha 16 anos que eu não trocava uma fralda. Então, tipo assim, cara, eu não lembrava mais de nada. E meu marido tinha trocado o irmão dele quando era bebê, né? Então faz muito tempo. E ele pegou, me chamou pra ir no banheiro, né? Pra ir trocar ele, porque ele tinha feito alguma coisa. E aí era um frio, gente. Um frio absurdo aqui em Brasília na época. Porque é época de junho, julho, é época fria. E aí o bichinho gritava de jeito, porque tava com frio, né, gente? Tirar a fraldinha e tudo. O pobre penou, viu? E aí era meu marido. Aí ele, amor, você sabe trocar fralda? Eu, não. Ele, eu também não. Então segura as pernas que eu vou limpando. E foi indo. Mas, gente, sério mesmo. Tipo assim, em relação ao parto, eu não tive nada a reclamar no Hospital de Ceilândia. Agora, o depois que eu tive, sim. Porque, tipo assim, mas foi problema mais comigo. Então, não adianta você levar, porque eu vi muita gente reclamando de lá do parto, reclamando de um monte de coisa. E eu não passei por nada disso, graças a Deus, né? Porque quem tava lá o tempo todo, eu falei, Deus, que o Senhor vá comigo, que o Senhor traga a gente em paz. Então, tipo assim, eu já fui naquela fé que Deus já tinha preparado, né? Eu não tava indo à toa. Então, acalmar seu coração, porque independente da via de parto, no início eu queria assim, normal, pela facilidade, por não ter reação. Mas, gente, eu tive cesárea, eu saí andando como se tivesse tido um normal. Todo mundo falou, você tem certeza que você fez cesárea? Então, eu saí normal. Então, não adianta você se privar por isso, ficar com medo, eu quero um normal, porque cesárea é assim, é cesárea. Gente, olha, eu era a base de remédio, né? Porque tinha que tomar. Só que, tipo assim, cara, eu não tive nada a reclamar do meu parto. Minha cicatriz já tá cicatrizada. Depois de, sei lá quantos dias tinha o mínimo lá, eu peguei e fui pro posto, eles tiraram meu ponto e tal. E aí tava tudo certo, graças a Deus. É disso que eu falo, quem protege é Deus. Não adianta a gente querer colocar 1 milhão de planos. Então, tipo assim, chegou uma hora que eu falei, Deus, eu só quero que o Senhor abençoe meu parto. Se vai ser normal, se vai ser cesárea, se Miguel vai virar, se Miguel não vai virar, aí já é com o Senhor. Que o Senhor acalme meu coração, independente do que seja. Gente, é colocar Deus na frente, porque é Ele que tem o controle, é Ele que cuida. E aí, gente, obrigada por assistir até aqui. Desculpa por ter ficado tão longo. Olha aqui meu bebezinho dormindo. Ele tá em pleno ali dormindo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, divulgue, se inscreva. Deixe sugestões para próximos vídeos. Em árvore de Natal, estamos em clima de Natal, né, gente? Melhor época do ano. Então é isso, obrigada. E se você vai ter um parto, acalme seu coração. Quem protege é Deus. Deixa tudo nas mãos dele. Eu sei que na ansiedade a gente não pensa tanto. A gente quer tudo do nosso jeito. Mas a última palavra sempre é dele. Então não adianta a gente surtar, se desesperar nem nada disso. Então é isso. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, divulgue, se inscreva. E até a próxima.